Olha, eu quero saber de você que está em casa, que está aí junto com a gente, o papo é de mulher. Mas é lógico, o papo é de mulher, mas para todas as pessoas que querem ter sucesso na vida. Com certeza os homens antenados querem ter sucesso na vida. Mas às vezes você está fazendo uma coisinha que está atrapalhando o seu sucesso. Ou então você fala, poxa vida, mas por que o outro tem e eu não tenho? O que tem a ver tudo isso que eu estou te falando com inteligência emocional? É o que a gente fica sabendo a partir de agora com a minha querida psicóloga Mara Moreira. Boa tarde, Mara. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Inteligência emocional realmente é responsável, Mara, pelo sucesso ou insucesso do indivíduo? Olha, Miriam, na verdade, a gente sabe que 65% da responsabilidade pelo sucesso de alguém está conectado com a inteligência emocional. É muito importante que você tenha a inteligência cognitiva, que você vai usar para sua memória, raciocínio lógico, raciocínio abstrato. Mas olha, se não tiver inteligência emocional, não adianta nada. Nem se passou no teste do QI, também não vai exemplificar, né, a inteligência emocional daquele indivíduo. Principalmente se for uma pessoa que vai trabalhar em contato com outras pessoas. E fala para mim qual é a profissão que você tem que não faz contato com ninguém. É muito difícil uma pessoa trabalhar isolada, sozinha. Mesmo que seja na frente de um computador, ela tem um indivíduo do lado. Tem alguém lá atrás, né? Sempre tem alguém lá atrás. E se a pessoa vai trabalhar com o computador, principalmente na conexão que a gente fala hoje, internet, as redes sociais e tudo mais, a inteligência emocional, ela é fundamental. O que as pessoas às vezes não sabem muito bem é o que é essa tal inteligência, né? Bom, reconhecer os próprios sentimentos seria uma forma de ser inteligente, vamos lá, emocionalmente inteligente. Eu reconheço que eu tenho algumas dificuldades, que eu sou um pouco intolerante, mas eu quero mudar. Já é um bom caminho? É. E reconhecer a emoção é você entrar em contato com a emoção que existe dentro de você. Então, você precisa saber assim, eu estou com raiva. Então, se eu tenho raiva, eu reconheço que estou com raiva. Existem pessoas que, às vezes, elas não admitem a emoção que elas sentem. Então, tenho inveja. Ah, eu não tenho. Raiva, eu não tenho. Então, ela não gosta de sentir não gosta de sentir. Eu não percebo, assim, não, eu sinto isso, mas eu não reconheço que aquela emoção, naquele momento, é importante e eu preciso estar atenta a ela. Então, às vezes a pessoa não se percebe, ela tem uma atitude, às vezes, inconveniente, inadequada, às vezes ela é agressiva demais, mas ela não acha que ela foi agressiva. Muitas vezes ela acha que ela já nasceu desse jeito. Aliás, até os antigos um pouco, né, Mara? Pela educação que tiveram, pela repressão, eles dizem assim, eu sou desse jeito e não vou mudar agora, depois de uma certa idade. Sabe, contando que você tem pacientes com 80 e poucos anos que querem esta mudança, que querem adquirir, porque se adquire inteligência emocional? Eu acredito que a inteligência emocional é algo que você pode aprender, né? Porque você tem que primeiro aprender a entrar em contato com você. A gente chama inteligência emocional, a gente verifica em duas grandes áreas. Uma área é a intrapsíquica. Então, nessa eu estou falando de mim. Eu estou falando do que eu sinto, de como eu me percebo, como eu entro em contato com as minhas emoções, como eu reconheço naquela hora daquela sinalizada, por exemplo, no trânsito, alguém me ultrapassa. Pode ser que um gatilhozinho dispare em mim e o ímpeto que eu tenha de uma reação. Eu falo, nossa, eu fiquei com raiva, mas eu não preciso sentir essa raiva. Ah, tudo bem, não vai mudar a minha vida o fato de uma pessoa ter me ultrapassado. Às vezes a pessoa não está num dia muito bom e por ela também não se motivar, porque a inteligência emocional é uma motivação que você faz a si mesmo também, Mara? Então, você tem o reconhecimento da emoção, você tem o que você faz com essa emoção, porque é importante você reconhecer, às vezes fala, eu tô com raiva, mas eu não posso socar uma pessoa, porque eu tô com raiva, né? Se bem que muita gente burro emocional faz isso, agride, grita, né, bate, às vezes até numa criança. Quer dizer, a criança recebe todo o impacto de uma emoção negativa. Então, se você tem um sentimento negativo, que você percebe que você tem uma vontade de reagir, então reconheça, estou com raiva, não estou feliz, senti ódio,
estou magoada, estou triste. Me lembrou uma coisa. Preciso fazer algo para mudar isso e descarregar, mas não em alguém. Me lembrou exatamente isso que você acabou de falar. O controle dos impulsos, muitas vezes, você vai segurando e desconta naquele que não tem nada a ver com o assunto. Pois é. É a falta de inteligência emocional. É verdade. Mas aí você deixa guardado durante muito tempo, aquelas emoções. É bom liberar as emoções? De que forma, Mara? Então, primeiro eu reconheço, eu sei o que é, eu percebo em mim que aquele gatilho disparou. Aí eu falo, eu preciso liberar isso. Não, a melhor maneira agora não é a pessoa. Então eu vou dançar, eu vou ligar a música no último e vou cantar bem alto, eu vou correr, eu vou andar, eu vou fazer uma atividade, eu vou tomar uma ducha, sabe? Liberar essa energia. Liberar essa energia. De alguma forma eu vou deixar que isso não fique me incomodando mais. Vai entendendo essas emoções. Eu vou entender. Certo. A partir daí, eu preciso fazer uma avaliação. Então, por exemplo, o que é que está acontecendo, na verdade? Então, vamos pegar um exemplo assim. Você mandou fazer uma reforma na sua casa e a reforma não ficou boa. Tem alguma coisa que deu errado. Então, por exemplo, estourou um cano de água que não deveria estourar. Então, na hora você fica irritada, nervosa, você xinga o pedreiro, você reclama, você o problema até aumenta, quer gritar, né? com o marido porque contratou aquela pessoa que não devia. Na verdade, você não está colocando foco na solução. Você está focando em algo e está colocando cortisol no seu corpo e está ficando mais ansiosa, está fazendo mal para você mesma, né? Então, o que você tem que pensar? Vou descarregar, vou socar uma almofada até cansar. Depois eu vou pensar o que eu posso fazer para resolver isso. Ou transformar essa emoção. Exatamente, né, eu uso essa emoção como algo que seja positivo. Então, por exemplo, algumas pessoas que são muito pessimistas, que também é uma dificuldade na inteligência emocional, elas às vezes ficam um tempo ali sempre se questionando por que para mim as coisas não dão certo, por que para as outras pessoas isso é possível, por que a minha vida é dessa forma. Então, essa emoção, às vezes, de que você está triste, chateada, pode servir muito bem para motivar você e falar, eu não vou me sentir mais assim. Vítima da situação. Eu não quero isso, eu vou mudar a minha vida, eu vou usar essa energia que está me deixando para baixo, que está me fazendo sentir mal, para me impulsionar para frente. E eu vou procurar trocar essa emoção. Eu vou fazer isso. Por quem? Por mim, porque só eu posso fazer. Às vezes a pessoa ela tira essa vontade dessa transformação de onde, Mara? Através da terapia, com certeza, porque ela vai se conhecer um pouco melhor. Eu acho que os florais também são super indicados, porque você também consegue ficar um pouco mais tolerante em alguns casos, um pouco mais ligado na situação, um pouco mais gentil, não é? Às vezes, Miriam, a pessoa precisa de um apoio, que é o processo de autoconhecimento, porque ela precisa entender assim, como é que chega às vezes a pessoa pra gente no consultório? Eu tenho explosões, eu reajo agressivamente, ou eu tenho crises de choro, eu queria não ser assim, mas eu não consigo. A hora que veio já foi. Então você tem que fazer uma busca em quais são esses gatilhos internos. E muitas vezes o histórico é um histórico que está lá alojado na infância. Então nem sempre você consegue acessar informações que num certo momento estão inconscientes, simplesmente porque você resolveu. Então aí entra o apoio de um profissional. Porque às vezes a pessoa vai conversar com uma amiga, a gente vê muito isso, né? Você que está em casa, com certeza já aconteceu isso com você. Vai conversar com uma amiga e você fala, você não sabe, meu marido isso, aconteceu isso, aí a minha irmã, conta o caso de família. A pessoa que está do lado, que muitas vezes também não está muito com a inteligência emocional no nível que deveria ser o perfeito, pelo que você está me falando, ela acaba indicando pra pessoa, larga dele. Eu não sei como você aguenta essa pessoa ainda. Ou seja, o que era uma coisa virou outra e já juntou as duas burras emocionais, pode chamar dessa forma, como você disse? A burrice emocional aí. E às vezes a gente precisa entender as coisas com lógica. É importante, né? A emoção, ela tem, eu diria assim, duas polaridades. Ela tem uma polaridade que é extremamente positiva, impulsionadora, otimista, mas você tem a outra polaridade da emoção que ela pode colocar você realmente numa condição limitadora, né? Então,
O interessante é você pensar assim, olha, eu posso até ouvir o conselho, mas eu preciso olhar os fatos com calma. Eu preciso entender o que está me movendo. A impulsividade também, Miriam, é uma outra coisa. Foi feito um experimento com crianças bem pequenininhas e diziam para elas assim, olha, você vai ficar nessa sala. Você tem aqui um chiclete, que criança ama chicletes. Se você conseguir esperar meia hora, você vai ganhar 2 chicletes. Então, as crianças muito impulsivas e, vamos dizer, emocionalmente mais imaturas, elas queriam aquele chiclete agora, porque eu quero agora. Então, você saber, às vezes, postergar a recompensa, esperar para conseguir mais, né? Ter a paciência para se preparar, não ter aquele impulso, eu vou falar agora, eu vou resolver agora. Isso tudo faz parte de uma condição emocional limitada. Então, as crianças que conseguiam esperar, o que elas faziam? Elas iam brincar, elas conversavam, elas criavam situações que pudessem ajudá-las a ganhar os 2 chicletes, né? Mas era a minoria das crianças, porque a criança quer e quer já. E aí você começa a ver adultos também que são impulsivos, querem resolver a situação naquele impulso da emoção. E muitas vezes no ambiente de trabalho, que é onde você mais deveria ter a inteligência emocional. Porque resolver, por exemplo, com um chefe que tá nervoso, a gente consegue perceber a emoção do outro. Ou seja, você fala, peraí, agora não é hora de conversar com o chefe. Ou até com outros companheiros de trabalho, você pode acabar sendo um mediador. Tendo inteligência emocional, né, Mara? Porque você reconhece a sua emoção e você aprende a reconhecer a emoção da outra pessoa. Então, você percebe, às vezes, que a outra pessoa está desapontada ou aquele dia ela está mais tensa. O momento certo, isso melhora o campo de relacionamento, né? Isso faz com que você tenha empatia. A empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Não com a sua cabeça, com o seu histórico, com o seu pensamento, mas exatamente conhecendo a história do outro e se colocando no lugar dele. E aí, então, você tem uma comunicação que flui, porque a outra pessoa se sente acolhida, compreendida, né? E você respeita o espaço do outro. Isso é fundamental para uma pessoa ser bem-sucedida. Agora a gente percebe também, né, Mara, os ruídos da comunicação. Nem tudo aquilo que eu digo, muita gente consegue entender. E nem sempre aquilo que alguma pessoa está me dizendo ou está me contando, eu entendo exatamente como ela quer dizer. O que ela quis dizer com aquilo? A gente às vezes não se pergunta, a gente já reage. Verdade. Dependendo do estado de espírito que você está, um pouco mais agitado, um pouco mais nervoso, um pouco mais tenso. Ou numa boa, fala, deixa pra lá. Então, isso também faz parte da inteligência emocional, Mara? Eu falo que é a capacidade de observar. Então, primeiro eu me observo, eu me reconheço. Depois eu começo a observar as pessoas, olhar para as pessoas de verdade e notar, olha, agora não é o momento, eu posso falar de uma outra forma, eu posso me comunicar melhor se eu escolher uma outra oportunidade. Então, essa tolerância, esse autocontrole faz parte, sim. E isso leva você a melhorar as inter-relações, tanto pessoais quanto no trabalho. E você também pode se tornar um líder dentro de um grupo. Porque se você faz a leitura do grupo, você acaba compreendendo essas necessidades e sabendo, inclusive, lidar com esse grupo quando você tem que dizer uma notícia que não é uma boa notícia. Mas o impacto de uma pessoa que fala de maneira inteligente, emocionalmente, repercute muito, de uma maneira muito mais positiva. É o domínio sobre as próprias emoções. A prevenção de conflitos, vamos chamar dessa forma. Não é negar que as emoções existem. Você tem emoções, você vai ter raiva, você vai ter mágoa, você vai se sentir triste, você vai ter um impulso de agressão. É reconhecer que existe, lidar de alguma forma mais saudável e aí, então, gerenciar essas emoções. Não quer dizer que você vai negar, não é saudável negar, é importante reconhecer a existência disso. Mas você pode agir e deve agir de uma maneira onde você perceba que você está mais leve emocionalmente. Então, naquela hora, por exemplo, um casal, naquela hora que tem aquele pico da raiva, se você reage, você vai reagir agredindo o outro verbalmente. E às vezes, infelizmente, até fisicamente, né? Mas se você percebe que você não está bem,
E você reconheceu a sua emoção e você disse pro seu companheiro assim, me dá um tempinho, eu não estou bem agora, se nós formos conversar não vai ser bom, então eu vou respirar um pouco, vou tomar um banhinho, tal, eu volto, eu procuro você e nós falamos novamente sobre isso. Às vezes 10 minutos, 15 minutos proporciona para você a oportunidade de uma conversa mais saudável, mais madura, mais emocionalmente, vamos dizer assim, inteligente. O imediatismo, então... Né, Porque quando a gente está com raiva, pode perceber, nós somos seres humanos, temos as nossas necessidades, as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas quando a gente reconhece onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles, a gente tem a opção de continuar com aquela dorzinha ou então da gente tentar solucionar o problema, que é o caso das terapias que a gente pode fazer com a Mara Moreira, ir lá e conversar com quem entende do assunto, porque muitas vezes, como eu disse, é legal você bater papo com as suas amigas, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com a sua esposa, mas muitas vezes aquilo que você está buscando, aquela resposta para você, é só você quem pode dar. E você pode adquirir esse conhecimento através das terapias, ir lá bater um papo. Quando fala terapia, a pessoa fala, ai, vou lá ficar deitado olhando pro teto, pensando... Não, é o que nós estamos fazendo agora, né, Mara? Mesmo. Esse bate-papo, esse papo gostoso. Mara, olha, eu quase soquei o meu pedreiro, porque ele fez tudo errado, vai ter que quebrar tudo de novo. Aí a gente começa a perceber, será que eu não estou querendo me organizar demais? Será que eu não estou muito intolerante, né? Ele teve problema, chegou atrasado. A gente vai percebendo as nossas dificuldades, né, Mara, com a terapia. Isso é tão importante. E reconhecendo também que, às vezes, isso é aprendido. Às vezes você tem um modelo. Você teve um pai muito repressor ou uma mãe muito agressiva e você não queria ser igual a eles, mas às vezes você repete exatamente aquilo que eles faziam. Então você precisa quebrar esse padrão. Às vezes é um padrão familiar. Você precisa aprender que você pode ser uma pessoa melhor, mais tranquila, ou diferente, mais autêntica, e diferente de alguns padrões que já não fazem sentido para você. Olha, eu adoro conversar com a Mari. Ela vem sempre com essas roupas iluminadas, cara, mais linda ainda, né? Dá até vontade de ficar aqui a tarde inteira. Mas o Bob já tá lá olhando, fala, vamos embora, a gente tem que ir embora. Ó, tem cliente esperando. Olha, o telefone para você obter informações é o 19 3881 4011. Tem o site para você obter outras informações também, www.bores.com.br. Eu particularmente mudei muito e tenho muito que modificar ainda, que melhorar e que evoluir, mas foi através da terapia sim. Porque quando a gente se conhece, a gente pode pelo menos modificar esse nosso campinho aqui, né? Não tentar mudar o outro, né, Mara? Não. Vamos nos modificar. É isso mesmo. Semana começando. Só alegria, né, Mara? É isso mesmo. Uma boa tarde pra você, meu amor. Obrigada, Até meu mais. beijo. Beijo, beijo. Rapidinho intervalo, ó.